os ministros não vão poder nem usar e-mail. O STF sobreviverá a Donald Trump? As sanções de Trump ao promotor do TPI interromperam o trabalho do tribunal. Hoje, vamos revelar por que ministros do Supremo estão em alerta, como o governo Lula está se movimentando nos bastidores e por que essa história pode mudar o rumo da justiça brasileira. Tudo começou quando Donald Trump decidiu aplicar sanções severas contra o Tribunal Penal Internacional, o TPI. O motivo? A abertura de investigações por crimes de guerra contra líderes de Israel, um aliado direto dos Estados Unidos. A resposta de Trump foi imediata: bloqueio de contas bancárias, cancelamento de e-mails corporativos e ameaça de prisão para qualquer cidadão ou empresa americana que prestasse apoio ao tribunal. O resultado foi devastador. Segundo a agência Associated Press, funcionários do TPI perderam acesso a ferramentas básicas de trabalho. ONGs deixaram de colaborar e o próprio promotor-chefe precisou migrar sua comunicação para plataformas alternativas, como o Proton Mail, após ser rejeitado até por gigantes da tecnologia como a Microsoft. Mas o que isso tem a ver com o Brasil? Tudo. Porque hoje o ministro Alexandre de Moraes se tornou alvo de críticas internacionais. Em uma viagem recente aos Estados Unidos, o deputado Eduardo Bolsonaro denunciou o que chamou de perseguição política promovida por Moraes. A tensão é tanta que o Itamaraty já foi acionado. Enquanto isso, dentro do STF, a pressão aumenta. Apesar das bravatas públicas, como a declaração do ministro Gilmar Mendes, que disse, com ironia, aqui não tem nenhum medo, nos bastidores o clima é de incerteza. Afinal, se um tribunal internacional como o TPI sofreu tamanho impacto, o que poderia acontecer com o Supremo Tribunal Federal diante de sanções semelhantes? Enquanto ministros tentam manter o tom de normalidade, o governo federal se mobiliza com urgência. Resta saber, o Supremo resistirá ou estamos prestes a ver um novo capítulo na história do Brasil? As sanções de Trump ao promotor do TPI interromperam o trabalho do tribunal. Opa, como assim? Interromperam um tribunal poderoso como o TPI? E o que vai acontecer com o STF então? Antes da gente entrar nessa matéria, deixa eu te dar um pouquinho de contexto. O TPI é o Tribunal Penal Internacional. Ele fica em Haia, na Holanda, e ele foi criado pelo Estatuto de Roma. O TPI ele tem o poder para investigar e julgar indivíduos acusados de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crime de agressão, onde quer que aconteçam esses crimes no mundo. Isso aqui é importante de entender. O TPI ele julga apenas pessoas, não países. Então ele julga, por exemplo, ditadores, generais, presidentes, líderes, autoridades mundiais que são acusadas desses crimes bárbaros. Bora agora então aí para a notícia. Acompanhe aí comigo. O promotor-chefe do Tribunal Penal Internacional perdeu o acesso ao seu e-mail e suas contas bancárias foram congeladas. Os funcionários americanos do tribunal sediado em Haia foram informados de que, se viajarem para os Estados Unidos, correm o risco de serem presos. Meu caneco! Olha como que a matéria já começa. O promotor-chefe perdeu acesso até o e-mail, porque nem as empresas de e-mail querem contato com ele. E quem trabalha com ele, que são os funcionários americanos do tribunal, estão correndo o risco de serem presos se forem para os Estados Unidos. Ou seja, imagine só todo mundo que trabalha no STF correndo o mesmo risco se os ministros forem punidos. Se você já está ficando impressionado ou então talvez animado com isso aqui, senta o dedo no like com força e vem comigo que o seu assombro só vai fazer aumentar. Olha aí a matéria. Algumas organizações não governamentais pararam de trabalhar com o TPI e os líderes de uma delas nem sequer respondem aos e-mails dos funcionários do tribunal. Esses são apenas alguns dos obstáculos enfrentados pela equipe do tribunal desde que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, impôs sanções ao promotor-chefe, o Karim Khan, em fevereiro, de acordo com entrevistas com autoridades atuais e antigas do TPI, advogados internacionais e defensores dos direitos humanos. Ficou todo mundo, então, gente, apavorado, com medo até de trocar e-mails com a pessoa punida por Trump. Mas por que o Trump sancionou, puniu o TPI, Deltan?
Gente, os Estados Unidos sequer são signatários do Estatuto de Roma e, portanto, eles não estão sob a jurisdição do tribunal. Mas o Trump fez isso depois que um painel de juízes do TPI emitiu mandados de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu. Isso por conta da acusação contra o Netanyahu de crimes de guerra lá na faixa de Gaza. O Trump considerou isso uma afronta aos interesses dos Estados Unidos, que são o maior aliado de Israel. Agora vejam comigo como que as sanções de Trump ao TPI foram brutais a ponto de paralisar o trabalho do tribunal inteiro. Olha aí a matéria. A ordem de fevereiro proíbe o Khan e os outros não-americanos entre os 900 funcionários do TPI de entrar nos Estados Unidos, país que não é membro do tribunal. Gente, então a ordem não proibiu só o promotor-chefe punido, proibiu os 900 funcionários do TPI de entrar nos Estados Unidos. Segue aí, ó. Também ameaça qualquer pessoa, instituição ou empresa com multas e pena de prisão, caso forneça a Khan, que é o promotor-chefe, apoio financeiro, material ou tecnológico. Influenciar um software lá pro TPI, um software para rodar no tribunal não pode. Se oferecer, corre risco de prisão e pena de multa. As sanções estão dificultando o trabalho em uma ampla gama de investigações, não apenas aquelas sobre os líderes de Israel. Gente, se as sanções dos Estados Unidos estão paralisando o TPI, que é um dos tribunais de maior poder e influência global, o que será que isso não vai fazer com o STF? Quem que é o STF na fila do pão perto do TPI, que recentemente condenou até o presidente russo Vladimir Putin por genocídio em razão do sequestro lá das crianças ucranianas? O TPI ele pune os piores ditadores e assassinos do mundo inteiro, gente poderosa e influente. O TPI é apoiado ainda por dezenas de países do mundo formalmente, que assinaram o Estatuto de Roma e apoiam a criação e o funcionamento do tribunal. E se isso está acontecendo com o TPI, o que vai acontecer com o STF? O STF vai resistir? Gente, olha o que as sanções estão fazendo. Olha o poder que os Estados Unidos têm. Isso aqui é simplesmente surreal. Olha a matéria. Um dos motivos pelos quais o tribunal tem sido prejudicado é sua forte dependência de empreiteiros e de organizações não governamentais. Essas empresas e grupos reduziram o trabalho em nome do tribunal por medo de serem alvo das autoridades americanas, de acordo com os funcionários atuais e antigos do TPI. Olha aí, a Microsoft, por exemplo, cancelou o endereço de e-mail de Khan, forçando o promotor a migrar para o Proton Mail, um provedor de e-mail suíço, disseram funcionários do TPI. Suas contas bancárias em seu país de origem, o país de origem dele, o país que tinha que proteger ele, suas contas bancárias do país de origem, o Reino Unido, foram bloqueadas. Ou seja, a pessoa punida, ela se torna praticamente um pária, uma leprosa. Ninguém quer ter contato com ela porque ninguém quer ser o próximo a ser punido. É o instinto de sobrevivência do ser humano falando mais alto. E olha aqui o efeito cascata das sanções. Funcionários de uma ONG que desempenha um papel fundamental nos esforços do tribunal para reunir evidências e encontrar testemunhas disseram que o grupo transferiu o dinheiro de contas bancárias dos Estados Unidos porque temem que ele possa ser confiscado pelo governo Trump. Altos executivos de duas outras organizações de direitos humanos sediadas nos Estados Unidos informaram à AP, Associated Press, esse órgão de informação jornalístico, que os seus grupos pararam de colaborar com o TPI. Um funcionário sênior de uma delas disse à Associated Press, a AP, que os funcionários pararam de responder e-mails de funcionários do tribunal por medo de desencadear uma reação do governo Trump. Então veja, não é nem que responde o e-mail dizendo que não pode colaborar. Pararam de responder os e-mails. Olha o tamanho do medo. E agora o ponto mais crítico da matéria. Os envolvidos, eles temem que o TPI não consiga sobreviver ao governo Trump. Olha aí. O efeito cumulativo de tais ações levou os funcionários do TPI a se perguntarem abertamente se a organização vai conseguir sobreviver ao governo Trump, de acordo com autoridades do TPI que falaram sobre condição de anonimato por medo de represálias. Um deles questionou se o tribunal sobreviveria aos próximos 4 anos. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Se o TPI não consegue resistir às sanções, o STF resistirá? E você o que acha? Deixe sua opinião nos comentários, dê um like e se você gostou da análise, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização sobre esse cenário que pode mudar o Brasil. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!